Bom, e aí galera, depois de mostrar o default e o meu overclock aí que eu uso no dia a dia, essa aqui é a tela do setup da minha máquina com o maior overclock extremo aí que eu consegui no meu computador. É uma configuração que eu não uso no dia a dia, ela não serve para eu usar no dia a dia, ela é, vamos dizer, 100% estável, não tenho, o computador não trava, ele inicializa normalmente, o Windows carrega normalmente, faz as atividades normais com essa configuração. Mas é uma configuração que promove muito alta temperatura na CPU, no i7, e para ser estável exigiu da minha parte o uso de uma voltagem pro processador muito alta. Esses dois fatores, a temperatura alta e a voltagem alta, influenciam na vida útil do processador. A placa-mãe, para conseguir manter a voltagem na CPU muito alta, o VRM, que é a parte da placa-mãe que faz a alimentação da energia para o processador e para as memórias, basicamente, trabalha sobrecarregada. E aí o que acontece? Aquece muito. Então, usar essa configuração no dia a dia, com certeza diminui a vida útil da minha máquina. Portanto, eu não a utilizo no dia a dia. Só que ela funciona na minha máquina e em algumas situações eu utilizo ela, por exemplo, num benchmark, para tentar melhorar minha pontuação num benchmark, ou para alguma tarefa específica. Só para vocês terem uma ideia, com aqueles programas aí tipo CPU Burner, programas AIDA 64, ou então fazendo render no Premiere Pro, a minha CPU vai a 100 graus em questão de 15 a 20 segundos com essa configuração. E aí o que acontece? Ocorre o thermal throttling, o processador cai o clock dele, cai a voltagem, para evitar que ele queime devido à alta temperatura. Mas para mostrar para vocês aí a minha configuração de overclock mais extremo na minha máquina. Então, no primeiro item, todos os núcleos a 51, quer dizer, 5100. O cache a 4500. E, novamente, aqueles itens referentes à potência. Vocês estão vendo aqui, ó, os power limit long e short em 4095 e a duração máxima do limite de potência no máximo em 128. E o pico máximo de corrente também no 2055. Até aí, tudo bem. A memória na mesma configuração, relaxando aí um pouquinho a latência para 16, o resto padrão. E aí que vem a situação. Para atingir 5.1 GHz no core e 4.5 no cache, no meu processador de maneira estável, eu tive que dar para ele 1.45 volts, o que é bastante voltagem. O que acontece? Funciona assim mais ou menos para vocês entenderem. Quanto maior o clock do processador, automaticamente você vai ter que dar mais voltagem. Só que o que acontece?
quanto mais quente o processador fica, para ele manter a estabilidade, ele precisa de mais voltagem. Então, como o meu processador, com essa frequência e essa voltagem, esquenta muito, para eu poder manter ele estável, eu tenho que oferecer, num primeiro momento, uma voltagem já muito alta. Porque, como eu expliquei, conforme a carga que ele vai tendo de trabalho, essa voltagem vai diminuindo aos poucos. E se eu não der essa voltagem muito alta no começo, conforme a voltagem vai diminuindo aos poucos e ele vai aquecendo, ele trava. Aí, como que faz para solucionar isso? Existe uma forma. O processador, basicamente, ele tem duas partes. A placa verde de circuito, onde nela, no meio dela, está o chip, o i7, e uma tampa de metal que vai colada por sobre ela, prateada de metal, onde vem escrito i7, Intel, coisa e tal. Entre o chip que está lá dentro e essa tampa, lá na fábrica na Intel, é colocado uma pasta térmica. Essa pasta serve para fazer o calor do chip ser transferido para a tampa metálica e daí para o cooler que vai retirar o calor, vai trocar o calor e levar o calor. Qual é o problema? A qualidade, a capacidade de transferência térmica da pasta original que a Intel coloca na fábrica, no chip, é baixa. Vocês imaginam um tubo de 1,5 gramas de pasta térmica, uma seringa, dá para ir 4, 5 aplicações, não dentro de um chip, entre a tampa e o seu cooler. A tampa é muito maior do que o chip lá dentro. Conclusão, lá dentro, se na tampa dá para 5 aplicações, lá dentro dá para 10. Então você calcula que, vamos dizer, 0,2 gramas de pasta térmica é o suficiente para transferir o calor entre o chip e a tampa metálica que vai em cima dele. Só que, por alguma razão que eu não consigo entender, a Intel fabrica um chip igual esse, 7, que ainda hoje custa no mínimo R$ 1.600, e põe dentro uma pasta térmica de baixa capacidade de transferência térmica. Uma pasta térmica safada. Qual a solução? Você faz uma coisa chamada delete, tem inúmeros vídeos na internet, ou com um aparelhinho que você compra, impresso em impressora 3D, ou com uma gilete, você tira essa tampa metálica, tira a pasta térmica original e aplica uma pasta térmica de alta qualidade. A maioria das vezes usa aquelas pastas, que não são pastas, é o tal do liquid metal, que é um componente de transferência térmica feita de um metal líquido especial, que é o componente de transferência com maior capacidade de transferência térmica possível. O problema dele é que, como ele é metálico, ele conduz energia elétrica. E se ele escorrer para os resistores que tem na placa de circuito ao redor do processador, eles vão provocar um curto-circuito nesses resistores. E você pode queimar sua CPU, perder o processador. Então ele tem que ser aplicado numa quantidade que é uma cabeça de alfinete espalhado com cotonete e não pode de forma nenhuma extravasar para fora do processador. E aí você aplica ele também na tampa pelo lado de dentro, em cima do lugar onde vai o processador, fecha o processador e coloca de volta. E com isso você obtém 15, 18, 12, 20 graus
a menos de temperatura com o mesmo clock. E como eu expliquei antes, com menos temperatura você precisa de menos voltagem. Conclusão. Tem duas opções. Ou, com essa mesma voltagem, eu vou conseguir atingir um clock maior no meu processador. Ou, nesse mesmo clock, eu vou poder oferecer uma voltagem menor e ele vai continuar funcionando de maneira estável. Deu para vocês entenderem? Então é isso. Nesse overclock, então, que é o máximo que eu consegui, o problema que eu enfrentei foi esse. Ter que oferecer uma voltagem aí muito grande para minha máquina. Bom, galera, então agora, depois da gente ter comentado tudo isso aí, agora vem a cereja do bolo. Aqui a gente está no site do 3D Mark, na minha conta, com resultados meus do benchmark, que é o Firestrike, que é o principal benchmark 3D, voltado principalmente a jogos que existe. Aqui a gente tem 5 resultados meus, feitos com o meu computador, nesse benchmark, o 3D Mark Firestrike. Como que funciona? Esse primeiro resultado, eu obtive ele com o computador nas configurações originais. Se você ver aqui, o processador está rodando a 4.503 MHz. E eu obtive 26.397 pontos. Nesse segundo benchmark, o processador está rodando a 4.8 GHz, com a memória setada no XMP a 3 GHz. E aí eu obtive 28.790. Quer dizer, somente dando um pequeno overclock no processador e configurando a memória para o padrão dela, que vem escrito na fábrica, mas que a configuração padrão da máquina não faz sozinha, eu obtive mais de 2.000 pontos de diferença. E vamos ver aqui o FPS, os frames. De 215 frames no primeiro teste gráfico, eu passei para 242. De 209 no segundo, eu passei para 215. E se vocês forem ver, as placas de vídeo estão exatamente iguais. Inclusive no segundo teste, por alguma razão, o clock das placas de vídeo NVIDIA, ele varia. E nesse segundo teste ela estava um pouquinho abaixo do clock do primeiro, 1974 contra 1949. Isso é automático, é uma regular, não tenho como interferir. Nos dois testes, as placas de vídeo estão na configuração padrão. Eu não mexi. E mesmo assim, o resto vocês vejam que é tudo igual. E mesmo assim, eu obtive um ganho de frames muito grande. Aí, no terceiro teste, que eu obtive 29.400, qual foi a mudança? Do segundo para o terceiro. Absolutamente nenhuma mudança além da velocidade da memória, de 3.000 no segundo
para 3.866 no terceiro. Infelizmente, nessa tela de resultados, ele não mostra o clock da memória. Mas vocês acreditem em mim, se vocês verem, está tudo absolutamente igual. A diferença que eu obtive, que não revela nesse resultado aqui, é exclusivamente o aumento do clock da memória, de 3.000, que é o padrão do XMP da minha memória, para o meu overclock de memória, 3.866. E veja só, como nos testes anteriores que eu tinha mostrado para você, o resto acompanha. Ganhei mais frames, 242 para 258, 215 para 217. O teste, esse PhysX, é da CPU, não é da placa de vídeo. Também aumentou de 47 para 48. Eu não mudei o processador, eu aumentei o clock da memória. Veja só. Conclusão. Mesmo que tua placa de vídeo já esteja no máximo que ela permite, você não tem como puxar ela mais. Se você aumentar a performance da sua CPU e da sua memória, você vai ter mais FPS no teu jogo. Você vai ter mais frames na tua tela. Aquela travadinha que dá de vez em quando no seu jogo, bem capaz de não acontecer mais. Aí esse próximo resultado, de 29.487 para 29.821. O que muda deste para este? Neste aqui, eu fiz o overclock da placa de vídeo para o maior valor estável que a minha placa de vídeo permite, que é de 1974 para 2063, o chip, e a memória de 1377 para 1537. E aí, novamente, eu ganhei mais 400 pontos, eu tive um aumento de frames. Vocês vejam aqui até, inclusive, no teste gráfico 1, perdi 7 frames por alguma razão. Não tem uma explicação. Isso provavelmente, alguma coisa durante o teste interferiu, talvez. Ou o clock de memória ou do chip mais alto, por alguma razão, atrapalhou o decorrer desse teste. Mas eu acredito que deve ter sido alguma tarefa do Windows, alguma coisa que aconteceu durante o teste e atrapalhou. Bom, então, sem mexer nada na placa de vídeo, eu fui de 26.300, desculpa, para 29.400. Aí, no segundo passo, mexendo, overclockando a minha placa de vídeo, de 29.400 eu fui para 29.800. E agora, estou mostrando aqui para vocês a cereja do bolo, que é o meu recorde pessoal no teste. 31.308. O que muda desse aqui? 29.821. Olha a diferença para 31.308. Aqui só muda uma coisa, o processador. Aqui está em 4.8 com cache de 4.5. Aqui está em 5.1 com o cache de 4.5. E aí vocês vejam aqui, novamente um salto de FPS, mesmo nos testes que são das placas de vídeo, um salto grande nos testes que são referentes à performance de processador. E aqui embaixo vocês podem ver que a configuração das placas de vídeo é a mesma nesses dois testes, só que o processador mudou. Aqui eu estou rodando a 4.8 e aqui eu estou rodando a 5.1. Tá bom? Então, não precisa necessariamente trocar a placa de vídeo
para ganhar mais frames no jogo. Às vezes não adianta, porque você troca a sua placa de vídeo por uma mais forte, mas o processador segura ela, que nem ele está segurando ela aqui. Vocês vejam que eu aumento o processador, o gargalo aumenta, vai para mais longe. E cada vez, aí eu aumento o clock da memória, o gargalo fica mais distante, o frame aumenta. Aí eu aumento o clock da placa de vídeo, e aí sim eu vou ter a resposta. Tá bom? Então a pergunta, vale a pena fazer overclock da sua máquina? Vai te dar uma condição melhor no jogo? Vai aumentar seus frames? Vai, e muito. Tem risco? Se você fizer de maneira minimamente razoável, não. Agora, se você não tiver critério, pode comprometer a vida útil do seu equipamento? Pode. Mas com o mínimo critério, se informando, vendo alguns vídeos, alguns tutoriais, qualquer um, sem gastar um centavo, consegue melhorar a performance da sua máquina nas tarefas do dia a dia e nos jogos. E por último, o meu maior score até hoje, vocês vejam aqui as placas de vídeo rodando no overclock, a memória a 3.866 e a CPU, que é esse roxinho aqui, ó, rodando a 5 GHz. Nos testes de estresse de CPU durante o benchmark, nesse primeiro 90 graus e no segundo ela atingiu a temperatura máxima aqui, 97 graus. Tá bom? Então é isso, pessoal. Os próximos vídeos eu vou fazer tentando dar algumas dicas de como fazer esse overclock de uma forma mais didática, mostrando os valores, tentando explicar de uma maneira mais calma. Tanto processador, memória e também das placas de vídeo. E num quarto vídeo eu pretendo dar algumas dicas de como fazer algumas pequenas regulagens no Windows para tentar também aumentar a performance da sua máquina. Então esses vídeos inicialmente, todos eles, são exclusivamente para você ganhar performance na máquina sem pôr a mão no bolso. No futuro, talvez fazer alguns vídeos a respeito de mudanças simples no hardware, baratas e que vão também te dar um aumento legal de performance, tá bom? E aí, por enquanto, o vídeo eu sei que já ficou longo demais, então vamos encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, por favor, dá um like aí no vídeo para ajudar o canal. Quem tiver interesse, se inscreve, ativa a notificação para não perder os próximos vídeos, que logo aí essa semana pretendo começar a fazer aí, tá bom? Aquele abraço, galera, e até a próxima.